Olá! Bom, se você, assim como eu, também morria de medo do seu bebê passar fome, então esse vídeo de hoje, essa live de hoje é pra você. Se por um acaso você está assistindo ao vivo aqui comigo essa live, né, Pergunta Pra Mim, que é uma live que eu faço toda segunda-feira, 21h21 aqui no Instagram, no @mamente mais, e quiser deixar sua pergunta aqui embaixo, pode comentar que eu vou responder ao longo da live de hoje. E se você, por um acaso, está assistindo isso aqui no YouTube, no canal do YouTube Amamente Mais, e quer comentar um pouco da sua história, ou quer tirar alguma dúvida, é só escrever nos comentários que eu também participo ali e consigo tirar suas dúvidas nesse canal também, tá? Então, acredito que essa é a maioria, é a maior dificuldade que a gente tem, né, quando a gente vai voltar a trabalhar. É ter certeza que o nosso bebê ele vai ser alimentado da melhor forma possível. É a maior preocupação que a gente tem, né? Meu filho vai passar fome? Meu filho vai passar sede? Eles vão acolher o meu filho, né, da melhor forma? Eles, eu englobo, né, qualquer cuidador, pode ser o pai, pode ser um parente próximo que vai ficar com esse bebê, pode ser a babá, inclusive a creche. A gente tem esse receio, a gente acredita que ninguém vai cuidar do nosso filho tão bem quanto a gente, né? Não deixa de ser uma verdade, né? Mas quando a gente está nesse contexto de ter que voltar a trabalhar, de ter essa necessidade, né, realmente de voltar a trabalhar, e a gente quer continuar com a amamentação, tem alguns pontos que a gente precisa ir ajustando, né, e ir coordenando da melhor forma possível. Então, se você tiver alguma dúvida, é só colocar aqui. Eu gosto de fazer essa live com esse tema, né? Pergunta pra mim, porque eu recebo muitas perguntas de muitas mulheres que estão nesse preparo inicial, nessa dificuldade inicial, mesma que eu tive há alguns meses atrás, né? Mais de um ano atrás, porque eu lia muito, pesquisava muito, achava muitas coisas na internet, mas não tinha certeza que aquilo ia funcionar. Né? E assim, é uma dúvida que é a maioria, que é a grande parte das caixinhas que eu abro aqui no Instagram perguntando pra você qual é a sua dúvida, qual é a sua aflição, o seu medo, é justamente isso, quanto deixar para esse bebê. Né? Então, quanto de leite eu deixo? Quantos ml? Eu deixo um potinho, eu deixo 2? Eu vou passar X horas fora de casa? Como saber exatamente quantos ml eu deixo ali naquele congelador, naquela geladeira, né, disponível para aquele bebê? Bom, então, pra gente começar essa live aqui, eu quero sempre deixar claro, né, que aqui são recomendações, ou o que eu passo, né, o que eu transmito aqui é fruto de tudo que eu aprendi, tudo que eu consegui vivenciar, né, ao longo desse período de amamentação com a minha filha. Eu voltei a trabalhar quando ela tinha 5 meses e amamento ela até hoje. Consegui amamentar ela exclusivo, né, ou seja, ela só tomava o meu leite, ela não ingeria nenhum outro alimento, nem água, nem chá, nem nada, até o 6º mês. Então, fiquei 1 mês em aleitamento exclusivo, fazendo aleitamento exclusivo com a minha filha, né? Então, eu gosto de ressaltar isso, porque além de eu passar aqui, transmitir aqui toda essa experiência que eu adquiri, né, com todas as leituras que eu fiz, com a minha formação, com todos os livros que eu li, né, tudo que eu fui adquirindo ao longo do tempo, eu também gosto de deixar sempre claro que é a informação do Ministério da Saúde, né, que é o nosso ministério, o ministério do nosso país, porque muitas pessoas, muitas mulheres vêm conversar comigo, né, sobre outras recomendações que leem em alguns locais na internet. Não quer dizer que não vá funcionar, né? Pode ser que funcione para você, pode ser que funcione para essa pessoa que está recomendando, mas o meu dever aqui é passar o que o nosso ministério diz. Então, qualquer dúvida que você tenha também, você pode consultar o guia, né? Agora tem um novo documento do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para crianças de 0 a 2 anos. Então, nesse guia, tem todo um passo a passo de como extrair o leite, de como armazenar o leite, de como preparar o recipiente, né, para receber esse leite, como ofertar esse leite para o bebê.
Então, qualquer dúvida que você tenha, você pode consultar esse documento também, que é um documento oficial. Outra coisa que eu quero também aqui dizer é que muitas das coisas que eu converso aqui, muitas das coisas que do meu conteúdo em geral aqui, eu fui compilando, né? Eu fui vendo que, caramba, a maioria das mulheres tem dúvida nisso, né? Assim como eu tive. Então, o que eu fiz? Eu juntei tudo isso, né? Eu peguei todas essas informações, assim, fiz uma sequência e coloquei no meu e-book, né? Que é o e-book, que é um guia prático para que você consiga amamentar trabalhando fora, né? Então o nome dele é 10 passos para você amamentar trabalhando fora. Então lá eu consegui reunir, né, e compilar todas essas informações. Então tem inclusive essa questão da quantidade, né? Então, se você ainda não fez o download, na minha bio, na minha biografia aqui do Instagram, você consegue acessar o link lá. Então, lá você vai ser direcionado para uma página. Nessa página você coloca seu e-mail, coloca o seu nome, sua cidade, aperta que você quer receber, né, o e-book, e você vai para sua caixa de entrada, vai receber o e-mail com um link para você conseguir baixar o seu e-book. Então essa dúvida, que é uma das maiores dúvidas que eu recebo aqui, tá lá também, tá no e-book, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre ela, né, que acredito que é a principal dúvida, o principal medo de nós mães é como que a gente vai oferecer esse leite, né? A quantidade, se isso vai ser suficiente, se isso vai ser suficiente, se o que eu tô tirando é o suficiente para esse bebê. Bom, já ouvi muitas recomendações a respeito disso, e isso eu falo do meu exemplo mesmo, né? Quando eu comecei a fazer cálculos, né? Algumas mulheres às vezes me perguntam isso: Olga, mas existe um cálculo para eu saber quantos ml o meu bebê ele vai ingerir por dia? Existe um cálculo que é feito por uma fórmula que você coloca o peso do bebê vezes o X ml, né, um valor frequente, e você consegue calcular quantos ml você tem que deixar para esse bebê. Eu não utilizo esse cálculo, eu não passo esse cálculo, por quê? Cada bebê é único. Cada bebê, isso a gente vai ver ao longo do tempo, né? Se você hoje está aqui para saber a questão de quantos ml você precisa ofertar para o seu bebê, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso: o seu filho é um bebê único. Então pode ser que ele mame um pouco mais e o filho da sua amiga, que também está passando por esse momento, mame um pouco menos, e tudo bem. Cada criança vai ter uma necessidade diferente nutricional e não tem problema nenhum nisso, né? Não sei se você recentemente viu uma foto que viralizou na internet, né? Que é a foto de 2 pernoquinhas, de 2 bebês que são amamentados exclusivamente ao seio, né? Ou seja, leite materno exclusivo. E um bebê tem uma baita pernoca, assim, gorducha, e o outro bebê tem uma perninha magrinha. E isso é do biotipo do bebê, não quer dizer que um bebê mame melhor ou outro pior, ou que um bebê mama mais ou outro menos. Não, os dois estão perfeitamente saudáveis. Então é importante que você comece a internalizar isso, sabe? Não ser domada por essa ansiedade da quantidade. E se você é uma pessoa, assim como eu sou, que gosta da planilha, eu falo muito isso, eu sempre gostei muito da planilha, sabe? De saber quanto, para você ter uma ideia. Vou te contar o que aconteceu comigo na maternidade. Quando a minha filha nasceu, eu tive um parto natural, né? Então eu passei horas em trabalho de parto. Minha filha nasceu 5h35 da manhã, depois de uma madrugada adentro de trabalho de parto. Então ela naturalmente, assim como eu, estava muito cansada, né, no dia seguinte. E eu ficava assim: gente, mas essa bebê não tá mamando. Ela fica 5 minutos, dá 5 sugadinhas aqui no peito e sai e dorme. O que tá acontecendo? Eu fiquei um pouco preocupada. E eu cheguei pro pediatra, né, que foi o pediatra que acompanhou toda a sala de parto, é um pediatra que eu confio muito, e perguntei: mas me diz uma coisa, quanto tempo ela tem que ficar, né, no peito? Aí ele: Olga, esquece isso, não tem tempo. Mas tem certeza? Eu tô achando pouco tempo, eu tô achando que ela não tá mamando o suficiente. Aí ele falou assim pra mim: Olga, fica calma, que ela vai mamar o suficiente sim, ela só tá cansada, então ela vai dormir mesmo. Então eu desde o início comecei a ficar preocupada com essa questão, né, de tempo, e se é suficiente, se não é, porque o leite na verdade é uma coisa invisível, você tem que crer, né? Você acaba invisível no sentido que você não vê o seu leite saindo e sendo deglutido pelo bebê, você não consegue ver. Então eu não sabia se o
tempo que ela estava no peito, ela estava mamando ali, sugando e tendo realmente uma sucção efetiva, se ela estava realmente numa mamada efetiva e estava ingerindo leite, então ficava nervosa. E aí quando você para de dar o peito, né, por esse período que você vai trabalhar, e você começa a tirar o teu leite e começa a ver naquelas garrafinhas, né, a quantidade de leite que tem ali, e você começa a pensar, quantos potes desse eu tenho que deixar? Isso começa a mexer com aquele seu lado racional, né? Com aquele lado lá do início, né? Que no meu caso era aquela pessoa que queria saber quantos minutos o bebê tinha que ficar no peito, sabe? Não tem isso, né? Livre demanda é livre demanda mesmo. O bebê ele vai mamar conforme a necessidade dele. É importante que você esteja ali disposto. E aí, como é que a gente faz a livre demanda se você não vai estar junto do bebê, né? Se você vai passar 6, 8, 10, 12 horas, como foi o meu caso, né? Como ainda é o meu caso em alguns dias da semana. Como que a gente vai fazer isso? Como que você vai garantir que esse seu bebê vai continuar sendo nutrido e alimentado da melhor forma possível? Então vamos lá. Primeiro passo, eu já falei no início, é não ficar tão preocupada, né, com isso, tentar relaxar um pouco mais, porque cada bebê ele é único, o seu bebê ele não precisa freneticamente toda a quantidade que você deixar. Segundo passo eu sempre falo isso, tá? É o treino, porque é no treino que você vai conhecer o seu bebê, né? Porque você não sabe se o seu bebê vai mamar 30 ml, 40 ml, 20 ml, você não tem esse parâmetro. Tem bebês que são da mesma faixa etária, né? Por exemplo, tem 4 meses, que é mais ou menos essa faixa etária que a gente costuma iniciar, né? Os treinos para voltar a trabalhar. E mamam 200 ml. Tem bebês que mamam 30. A minha filha, por exemplo, começou mamando 30 ml. E tinha vezes que a gente ofertava o leite para ela e ela não mamava os 30 ml completos. Então, isso é uma coisa que você vai observando ao longo do tempo. Então, qual é o segredo, né? A grande sacada, assim, o grande pulo do gato, quando a gente fala em quantidade, em quanto deixar, é o início precoce desse seu treinamento. Se você deixar para iniciar o treinamento com seu bebê com 15 dias, né? A gente fala muito disso. Inicie o seu estoque de leite com 15 dias. Por quê? Porque o leite ele tem a validade no freezer ou no congelador de 15 dias, né? De acordo com o Ministério da Saúde. Lembra que no início eu falei que eu falo sempre baseado em todo o manual e documento do Ministério da Saúde? Pois é. Então, se você começa a fazer a oferta, fazer o treino para o seu bebê com 15 dias, ele vai ter apenas esses 15 dias para se adaptar, ser treinado e você observar ele. Então é um tempo muito curto, é um tempo muito pequeno para você saber quanto que o seu filho vai mamar, né? Quantos potes você tem que deixar, quantos. É um tempo muito pouco, muito pequeno. Não só para o seu corpo se adaptar a produzir mais leite, não só para você se adaptar com todo o manejo de bomba e não sei o que, e lava, e esteriliza, e seca, e não só para o seu filho se adaptar também a começar a tomar o leite de uma outra forma, porque ele desde muito pequenininho ele toma no seu peito, então também é um treino para ele isso, né, além do cuidador. Lembra, na live da segunda passada eu falei sobre isso, sobre o cuidador, como você pode ajudar o cuidador. Então se você perdeu essa live, confere no canal do YouTube, tá lá, como ajudar o cuidador, que é um outro passo, né, o cuidador também tem que ser treinado, né, a gente não nasce sabendo como dar leite pro bebê no copinho, na colher dosadora. A gente não nasce, não é uma coisa assim que é tão simples. É possível, que eu falo sempre. É super possível. Tem várias mulheres que eu acompanho, vira e mexe eu coloco depoimentos aqui no Instagram de mulheres que estão super satisfeitas, os bebês estão conseguindo seguir sendo amamentados com o copinho aberto e com colher dosadora, mas é um treino. Então, é o primeiro, assim, pulo do gato é esse, é tempo. Você precisa ter um tempo, tanto para você ofertar esse leite, quanto para você começar a observar qual é a quantidade que o seu bebê precisa tomar. E aí, conforme você vai treinando, você vai ofertando, você vai ajustando as quantidades que você vai colocar nos potes, né? Porque, assim, uma outra coisa que eu gosto também de falar, se você começa a usar aqueles potes grandões de Nescafé, né, e você, tudo bem, não tem problema nenhum você usá-los, tá? E você enche ele todo, se você pega esse pote todo e você descongela ele de uma vez e aquece, né, e amorna ele em banho-maria,
Se o seu bebê não tomar esse pote todo, você vai ter que descartar esse pote todo, sabe? Então não é um manejo ali, não é um controle do seu estoque de leite muito inteligente, muito eficiente. Então, assim, quando você começa a fazer esse estoque e principalmente você começa a fazer essas ofertas para o seu bebê para você se adaptar com qual é a quantidade que ele toma, você pode começar armazenando de pouquinho em pouquinho. Então, conforme você vai armazenando pouquinho, você vai esquentando esse pouquinho, né? Amornando, né? Eu tenho um pouco de receio, às vezes, de falar esquentando, porque a pessoa pode achar que tem que ficar quente, mas não tem que ficar quente, né? Tem que ficar numa temperatura bem corporal, assim, né? Bem agradável, porque o bebê vai ingerir aquilo. E também, se você acaba esquentando muito, né? Amornando muito leite, você provavelmente vai ter que descartar uma grande parte daquele leite. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Eu vi que entraram umas pessoas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar, tá? Eu falei lá no início, pode colocar aqui a respeito disso. É a maior dúvida que eu recebo aqui, é uma dúvida que não tem resposta pronta, né? Não tem um número que eu posso te falar, sabe? Você vai precisar dar X potes de leite e com X ml. Não existe esse número, sabe, certo? Só você que vai conseguir avaliar isso junto com o seu bebê e junto com o cuidador também, conforme você vai passando por isso mesmo, né? Porque também seu bebê vai crescendo, né? Então vai ter uma semana que ele vai tomar, por exemplo, 50 ml a cada oferta, mas depois vai ter uma segunda semana que ele vai querer um pouco mais. Então você também tem que ter essa conversa, né, com o cuidador. E o cuidador vai falar assim pra você: olha, hoje ele não tomou tudo, então não, hoje ele tomou tudo e pediu mais, eu tive que aquecer mais. Então essa conversa, ela precisa existir. E mesmo assim, mesmo durante esse período, né, depois, quando você já tiver voltado, você consegue ajustar também essa sua extração para você aumentar ou reduzir o número de extrações, se for o caso, né? Por exemplo, eu vou falar mais uma vez o exemplo que aconteceu comigo. Eu comecei fazendo 5 extrações por dia, porque eu precisava fazer o estoque e eu no trabalho fazia 3 e em casa fazia mais 2 extrações, então fazia 5 no total. Depois eu fui vendo que dava para eu reduzir, até o ponto de eu chegar a uma extração. Então, assim, depois de um tempo eu vi que dava para fazer uma extração apenas quando eu chegava do trabalho, né? E aí tudo isso eu fui observando também, né? Vem a introdução alimentar, vem a questão da criança começar a comer outros alimentos e não ter mais aquela necessidade tão grande do leite na sua ausência, né? Eu continuo amamentando e eu inclusive recomendo que você faça isso, né? Continue amamentando enquanto você estiver com seu filho, se for possível para você e se for seu desejo também, mas que na sua ausência você pode com o tempo ir dando ou não o seu leite, né? Então isso é um ajuste que você vai fazer conforme você vai observando se o seu filho come mais ou come menos ou não tá comendo, né? Mas é importante que você consiga fazer esse treino antes, né? E conforme você faz esse treino, você faz a observação. Então, assim, tem bebês que vão tomar de cara, assim, sabe? Tem uma das mulheres que eu acompanho, da dupla, né? Mãe e bebê, que o bebê dela, da primeira vez que ela ofertou no copinho, eu fiquei surpresa, até a primeira vez que ela ofertou no copinho, ele tomou 100 ml de uma vez. E foi a primeira vez, ele nunca tinha tido contato com o copinho aberto, ele só tinha mamado no peito. E eu achei fantástico, porque eu falei, gente, olha só. Então tem bebês que vão tomar pouquinhos ml, como a minha filha, que tomava 15, 20, 30 ml, quando muito no início. E tem bebês como o bebê dessa minha paciente, que tomou 100 ml de uma vez só. Então isso é realmente bebê a bebê. Então essa é a forma que você consegue encontrar de achar esse número, né? Esse número mágico, né? De quanto deixar. E aí algumas pessoas perguntam, né? Ah, não, tudo bem, estou observando, né? Eu faço 2, 3 ofertas por dia para o meu bebê e eu consigo ver que ele toma 50 ml, por exemplo. Tudo bem, quantos potes de 50 ml eu tenho que deixar para ele? Então isso vai variar também de acordo com com o seu tempo fora de casa, né? Então tem mulheres, por exemplo, que estão conseguindo trabalhar meio período, então elas vão passar 6 horas fora de casa. Tem mulheres que não, que vão passar um período maior, como eu passei, né? Por muito tempo, passei 12 horas, 13 horas às vezes por causa do trânsito, então eu ficava muito tempo fora de casa. Então, isso vai variar de acordo com a sua hora também fora de casa. Mas vamos usar um exemplo aqui na média, né? 8 horas. Vamos supor que uma mulher passe 8 horas fora de casa e o bebê dela tome
50 ml. Ela observou, né, durante esse treino que ela fez antes do início do estoque, né, antes de começar o estoque dela, ela observou que esse bebê tomava, em média, 50 ml, né? Tinha vezes que ele tomava 60, 70, tinha vezes que ele tomava 40, mas na grande maioria das vezes ele tomava 50. Então a gente vai pegar esse número, né, de 50, vai trabalhar com esse número de 50 ml. Você pode, inclusive, armazenar nos potinhos já em 50 ml. Pode botar um pouquinho a mais, não tem problema nenhum. Mas é importante, né, você ter esse cuidado de não botar muito a mais do que você está observando que ele toma, porque senão você provavelmente vai ter um desperdício de leite, que a gente sabe, né, que é sofrido, suado, para tirar. Então, vamos usar esse exemplo. Uma mulher que passa 8 horas fora e observou que esse bebê dela mama 50 ml por vez. Então, ela antes de sair, né, sempre tem tente fazer isso, né, sempre, né, a gente sabe que às vezes não é possível, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer um ajuste de dar uma mamar antes de sair, mesmo que o seu bebê esteja dormindo. Você pode inclusive dar o peito, ofertar o peito com o bebê dormindo, não precisa acordar ele, né, você só vai chegar perto, pegar ele no colo e vai dar o peito para ele. Então, vamos considerar esse cenário, tá? Então, antes de sair, essa mulher, ela vai dar o peito e aí, quando ela retorna, né, a criança vai estar querendo muito peito, né, então ela também vai dar o peito. Então, antes de sair e quando volta. Então, ela vai passar 8 horas. Nesse período de 8 horas, a gente considera que esse bebê, ele vai tomar, assim, cerca de 3 a 5 potes de leite, né? Por que 3 a 5? Porque se a gente considerar que o bebê, ele vai tomar de 2 em 2 horas, seriam 4 potes, né? Se a gente considerar que de 2 em 2 horas ele vai tomar. Como é que o cuidador ele vai saber qual o período mais ou menos que esse bebê ele vai querer, né? Ele precisa observar os sinais de fome do bebê e não os sinais tardios, né? Os sinais iniciais mesmo, né? O bebê ele vai ficar mais agitado, ele vai fazer mais um movimento de busca, ele vai ir mais com a mão à boca, vai abrir mais a boquinha, então ele vai começar a dar uns sinais que ele está com fome. Então esse cuidador vai ofertar esse leite. Então, se você oferta, se você considera uma média de 4 potes, né, de leite com 50 ml, então em um dia essa mulher fazendo uma extração de 200 ml, ela já consegue suprir essa necessidade desse bebê, né? Então, esse cálculo que é importante a gente ter em mente, porque tem muitas mulheres que acham que tem que tirar, né, aqueles 200 ml por extração, e não tem necessidade disso, porque quando você voltar a trabalhar, você vai ver que a sua produção vai aumentar. Quer dizer, não é que a sua produção vai aumentar, é que você não tem o bebê que tá lá o dia inteiro mamando, né? Você tá na rua. Então, ao invés daquele bebê tá lá mamando, você vai estar fazendo a extração. Então, deixa eu só ver, depois que aquece, sobrar um pouco, não dá pra pôr na geladeira. Então aqui, uma pergunta, ó. Depois que aquece, se sobrar um pouco, não dá pra pôr na geladeira novamente e dar na próxima oferta. Não pode. Uma vez que você aquece, né, o leite, né, você aquece, ótimo, amorna, né, o leite, faz lá o banho-maria, né, com aquela porção que você vai ofertar. Se aquele bebê ele não tomar aquele leite, você pode deixar esse leite em temperatura ambiente por no máximo 1 hora. Depois de 1 hora já é aconselhável realmente você descartar. O leite materno ele é um alimento que ele contamina muito fácil, sabe? E como o bebê ele ainda tem o sistema digestivo muito imaturo, né? Ou seja, muito novinho ainda, as bactérias e os fungos próprios mesmo, né, do sistema intestinal, gastrointestinal, ainda são muito imaturos, então é muito perigoso você arriscar isso com um bebê tão novinho, porque você pode acabar causando uma diarreia nesse bebê e até uma gastroenterite, né, alguns problemas mais sérios mesmo, então é perigoso. O que você pode fazer? Uma alternativa, né? Se porventura, né? Tem algumas mulheres que vêm falar comigo, eu não sabia disso e eu já armazenei no potão lá de Nescafé, né? Tem, sei lá, 300 ml. Acontece, né? De vez em quando alguém vem falar sobre isso. O que você pode fazer? Ao invés de você esquentar esse pote todo de uma vez, ou vamos ao exemplo aqui da moça, né? Que a gente criou aqui esse cenário dos 50 ml,
Vamos supor que ela não armazenasse de 50 em 50 ml, mas armazenasse de 100 em 100. O que ela poderia fazer? O que você pode fazer? Ao invés de você pegar o pote direto do congelador ou do freezer e jogar para a panela no banho-maria, você pode pegar ele e descongelar na geladeira. Então vai levar algumas horas para esse líquido, né, para o leite descongelar. Isso vai depender do recipiente e da sua geladeira também, da quantidade de líquido que tem ali dentro, da quantidade de leite que tem ali dentro. E aí você espera ele realmente descongelar dentro da geladeira, então ele vai ser mantido resfriado. E aí você pode usar aquele leite ali por um período de até 12 horas. Então isso pode ser uma coisa que vai te facilitar, se porventura você acabou armazenando numa quantidade maior, né, do que o seu bebê acaba ingerindo. E aí você não tem que descartar. Descartar leite dói muito, descartar leite dói muito no coração. Nossa, às vezes que tinha que descartar aqui em casa por algum motivo, nossa, a gente sofria aqui. Uma coisa sobre essa questão do descarte, olha que interessante. Acho que foi na quinta-feira passada, né? Logo depois que a gente teve o final de ano, né? Na quarta-feira, que foi o feriado, uma das meninas que me segue aqui comentou assim: ai, Olga, amanhã é o dia que o banco de leite, ela é doadora do banco de leite. O banco de leite vai lá em casa buscar o leite, coisa e tal, mas acabou que com essa questão toda de feriado eu acabei esquecendo o leite lá na empresa, porque ela faz essa extração no trabalho dela, né? E ela não oferta só pro bebê dela, ela consegue juntar mais o suficiente para conseguir doar também para um banco de leite. E aí ela já tava com um potão, assim, de Nescafé de meio litro já. Acho que eram 400 ml ou meio litro, alguma coisa assim, sabe? Era uma quantidade bem expressiva de leite, porque ela foi juntando ao longo de um tempo. E ia vencer, sabe? Se a rota do banco de leite é geralmente de 15 em 15 ou de semana em semana. Então, se ela fosse esperar até a outra semana, aquele pote todo ia vencer. Então, era aquele dia que ela precisava entregar, né? Que era essa sexta passada. E aí, na quinta-feira, ela conversando comigo: eu não sei o que eu faço, eu vim embora do trabalho, esqueci e coisa e tal, vou ter que jogar fora o leite todo, não sei o quê. O que você acha? Eu falei: olha, você pode ou ligar pro banco de leite para perguntar se eles podem mudar a rota e passar lá no seu trabalho amanhã, alguma coisa assim, ou, né, voltar. Vocês acreditam que ela voltou? E ela mora muito longe, assim, 40, 50 quilômetros do trabalho dela, e ela voltou para pegar o pote de leite para poder entregar, né, pra pessoa que faz essa coleta, né, que eles vão de casa em casa para fazer essa coleta. Porque justamente por isso, porque ela ficou com dó, né? Imagina, jogar fora toda aquela quantidade de leite, a quantidade de bebês que ela ia poder ajudar, né, a nutrir com aquela quantidade enorme de leite. Então ela foi lá e voltou para pegar esse pote. Eu achei fantástico. No dia seguinte ela me mandou mensagem de manhã: ai, não aguentei, fui lá buscar mesmo de noite. Ela foi super tarde na noite para pegar o leite, né? E eu achei muito bacana, assim, muito legal a atitude dela. Mas é isso, a gente jogar o leite fora é muito triste, né? Muito ruim. Fora que a gente tem todo o trabalho, né, de extrair esse leite. Então, quando você consegue fazer esse ajuste nas quantidades que você guarda no copinho, junto com a observação do seu bebê, você consegue ofertar de uma forma mais otimizada e mais inteligente, né? Isso que eu falo muito lá no e-book. Eu falo muito sobre isso, como fazer esse estoque inteligente, né? E não desperdiçar tanto, evitar ao máximo esse desperdício. Bom, uma outra coisa que você pode fazer também, né, para poder ter algum controle, né, ter uma ideia do que o seu bebê vai tomar, mais ou menos, além de você antecipar essa observação, é você fazer sempre botar uma quantidade a mais, que aí você vai ficar segura, né? Você não vai ficar ali na risca, você vai pensar: não, tudo bem, se tiver algum dia que acontecer algum acidente ou alguma coisa, ou o meu bebê quiser tomar mais algum leite, vai ter esse leite lá no meu congelador ou na minha geladeira. Então você bota 1 ou 2 potinhos, por isso que a gente usa essa média. Então no exemplo que eu acabei de dar, eu falei, né, em 4. E por que eu usei a média de 4 e falei que essa mulher poderia deixar de 3 a 4? Justamente por isso, ou de 3 a 5, porque se ela quiser deixar na risca, ela vai deixar 4. Se ela quiser deixar menos, porque tudo bem, também vai dar, ela vai deixar 3. Se ela quiser deixar um extra, ela vai deixar 5. E se você for uma mulher muito, muito ansiosa e preocupada, você vai deixar 6, tá tudo bem. Você vai ver que você vai conseguir deixar essa quantidade, sim. Porque quando você começa a fazer esse seu estoque, né, com um tempo suficiente para você conseguir
criar um estoque, você vê que não é tão difícil, né? Nas primeiras extrações, você vê que sai pouquinho, às vezes não sai quase nada, às vezes sai 10, 15 ml, e aí você olha aquele potinho e pensa, nossa, mas vai sair só isso? Não vou, né, conseguir. E aí você vai vendo que conforme vão passando os dias, essa quantidade vai aumentando. Então, quando a gente fala em início de extração, é muito importante a gente ter em mente um tempo antes, né? Eu gosto de falar um mês, essa média de um mês. Por quê? Porque você vai ter tempo de você se adaptar, do bebê se adaptar e de você observar a quantidade que o bebê vai ingerir. E nesse meio tempo você não vai ordenhar, né, ou extrair para fazer estoque, né? Porque o leite ele vai acabar vencendo nesse período. Mas você vai utilizar para poder ofertar o bebê, né? E fazer o treino, né? Ou você ou o cuidador que esse bebê vai ter. E aí você consegue fazer esse cálculo e ter uma ideia, né? De quantos potinhos você vai precisar, de quantos potes por dia você vai precisar deixar para esse bebê e mais, quantos potes você tem que levar para o seu trabalho. Isso é muito importante também. Já aconteceu com uma paciente minha de ter levado para o trabalho pote a menos, porque em casa ela fazia um número X de extrações, quando ela chegou no trabalho, no primeiro dia de trabalho dela, ela viu que a mama dela, né, ficava muito cheia, porque o bebê não estava lá, né, mamando, e aí o que ela viu? Ela viu que ela teve que voltar para casa com a mama cheia, não minto, ela não chegou a fazer extração de alívio, não, ela realmente voltou com a mama cheia, para dar direto pro bebê, porque ela não tinha mais pote para guardar o leite no trabalho, né? Então isso também acontece. Então se você consegue desde um mês antes de retornar ao seu trabalho, né, fazer esse planejamento todo, começar a treinar o seu corpo, começar a treinar o seu bebê, começar a treinar o cuidador, começar a observar qual é a quantidade que esse bebê aceita por vez, quantas vezes ele aceita, o cuidador começar a observar os sinais que aquele bebê, né, tá apresentando, e aí ter uma conexão também, né, estabelecer essa conexão do cuidador, você vai conseguir, né, tanto o cuidador quanto você vão conseguir ter um estoque muito mais otimizado, porque você vai ter, assim, já um chão aí, né, uma estrada, e não vai ser uma coisa assim de uma semana para outra, né, de vez em quando aparece, assim, algumas mulheres que vêm falar, amanhã eu vou voltar a trabalhar, e eu não tenho estoque, coisa e tal, sabe, assim, infelizmente é muito mais complicado, tem mulheres que fazem extração hoje para ofertar amanhã, tem mulheres que fazem isso, não é o mais recomendado de tudo, por quê? Porque essa mulher fica extremamente ansiosa, né, se acontecer qualquer coisa, ou ela não conseguir extrair a quantidade que ela quer pro dia seguinte, ela pensa, meu filho vai passar fome, o que meu filho vai comer? Então gera essa aflição, essa angústia, né, enorme, imagina. A gente fica realmente com esse medo. Agora, dá, assim, não é o ideal, mas dá. O que pode acontecer é a longo prazo você não conseguir manter o seu estoque da melhor forma possível, né? Porque você tira ali, né, na risca, você tira e oferta, e aí não sobra nada. Qualquer coisa que aconteça, qualquer acidente, por exemplo, aqui na minha casa, já aconteceu do potinho quebrar. Já aconteceu aqui. Então imagina, se eu tivesse assim um potinho contadinho, já era, né? O potinho com leite, tava com leite, foi na hora de colocar na panela, bateu muito forte no fundo, sabe, da panela, e acabou quebrando. Então desperdiçou aquele potinho de leite, mas foi um acidente, sabe? Agora, se eu tivesse ali o estoque contadinho, certinho, não tivesse um extra, ia acabar acontecendo realmente uma dificuldade, né, do cuidador, que no caso na época era o meu marido, de ofertar outro leite. Então por isso que é importante você sempre se antecipar a isso, né, se antecipar a tudo que pode acontecer, a todos os cenários, né, não só do bebê um dia não se interessar, né, e não quiser tomar naquela vez, tudo bem, e daqui a uma hora pode ser que aquele cuidador oferte de novo, daqui a 2, e você vai ter o leite dentro do seu estoque, né, dentro do seu congelador. E se você fizer muito contadinho, você acaba não tendo, né, esse jogo, né, essa facilidade, essa flexibilidade de oferta. E fica muito mais difícil para esse cuidador também relaxar e conseguir ofertar esse leite da melhor forma, né? Porque ele fica pensando, meu Deus, eu tenho que dar esse leite aqui certinho. Se esse bebê não tomar esse leite aqui certinho, daqui a pouco ele vai ficar com fome e não vai ter outro leite. Então isso gera, né, de uma forma geral em todos, uma angústia e uma ansiedade muito grande. Então é importante que você consiga fazer essa antecipação, né, e observar seu bebê. Bom, quando a gente fala, né, em quantidade de leite, as pessoas ficam querendo
um X, né? Um X ml. E isso depende muito também da idade do bebê, né? Então, por exemplo, a minha filha no início, quando ela tinha lá os seus 5 meses, ela tomava 30 ml por oferta. Hoje ela já tem 1 ano e meio e ela toma 150, 170 ml por oferta. Então, assim, muda muito. Isso também depende, né? Então, tem mulheres que voltam ao trabalho com o bebê com 4 meses, tem mulheres que voltam a trabalhar com o bebê com 1 ano, com 1 ano e meio. Então, isso também vai depender. Outra pergunta que me fazem também bastante aqui, que tá dentro mais ou menos dessa questão da quantidade, é, assim, se a frequência ela tem que ser maior ou menor do que o bebê vem ao peito. Então, algumas mulheres começam, alguns dias antes, né, de voltar a trabalhar, começam a observar quantas vezes por dia esse bebê vai ao peito, né? Então, por exemplo, se ela sabe que ela vai ficar de 8 às 5 fora de casa, ela começa a observar e anotar quantas vezes esse bebê vem ao peito. E aí, por que eu digo que isso não é muito eficaz, né, de você fazer? Você pode fazer, tudo bem, não vai ter problema nenhum você contar isso. Mas por que não é muito eficaz? Porque o bebê, ele tem momentos que ele vai requisitar mais o peito. Então, se por um acaso você está fazendo essa observação, essa análise numa semana que o bebê está num pico de crescimento, num salto de desenvolvimento, ou tá com algum dentinho nascendo, alguma coisa assim, ou tá doente, ele vai ao peito muito mais vezes, né? Então ele vai acabar sendo realmente aquele que a gente chama de piercing de mamilo, né? Que é aquele bebê que fica lá acoplado no peito e a mulher não consegue fazer nada. Minha filha é um ótimo exemplar, inclusive. Tem dias que, assim, não consigo ir no banheiro porque ela quer ficar no peito, quer ficar no peito. Então, se porventura você observar esse bebê num período desse, você vai achar que esse bebê mama o dobro ou o triplo do que realmente ele mama. E aí você vai começar a se auto-sabotar, né? A pensar, eu não vou conseguir tirar leite suficiente para todas essas ofertas ao longo do dia. Então, assim, e outra coisa que é importante também você ter em mente, o bebê, quando ele tá com a mãe, né? Que ele mama em livre demanda, ele tá com essa mãe, ele não vem ao peito apenas para se nutrir, né? Ou seja, apenas para extrair o leite e se alimentar, né, para encher a barriguinha dele. Não é só para isso. Ele vem às vezes por medo, por angústia, por dor, por ansiedade. Então ele vem realmente é um abraço, né? Então o peito funciona para o bebê como um abraço mesmo. Então ele se sente acolhido, ele se sente protegido no colo da mãe, no peito da mãe. Então nem sempre que ele vai ao seu peito ele tá querendo mamar, né? Efetivamente mamar. Às vezes ele só vem ao peito para realmente fazer a sucção não nutritiva, que é o termo técnico, né, para o famoso chupetar o peito, que não existe, né? Isso que a chupeta ela veio, né, para substituir, tentar substituir o peito, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito da chupeta, isso é assunto para outro vídeo. Inclusive tem um vídeo no IGTV sobre isso, até contando a minha história sobre essa treta toda da chupeta. Mas o fato é que muitos bebês eles vêm muitas vezes ao peito, ao seio materno, muito pelo acolhimento, muito pelo carinho, pela proteção, né, para relaxar, ou tá com dor, ou tá incomodado. E aí, se você faz esse cálculo, né, de quantas vezes esse bebê tá indo ao peito durante o dia, você vai ver que é um número muito grande, muito superior ao que ele efetivamente vai mamar, sendo essa oferta em copinho, né, ou em colher dosadora. Então, assim, não precisa se preocupar com esse cálculo, né, não precisa ficar, ai meu Deus, eu tenho que botar, que tem mulheres que me mandam folha de A4, né, dizendo os horários, anotando os horários, assim, que o bebê mamou, e não precisa fazer isso, assim, de verdade. Tem aplicativos no telefone que fazem isso, eu inclusive já fui usuária, não recomendo, porque eu acho que gera uma ansiedade, assim, muito grande pra gente, né, a gente fica nervosa com aquilo. Então, você pode realmente relaxar em relação a isso, né? Contanto que você já tenha se preparado. Você tenha se preparado o cuidador e preparado o bebê para esse momento, né? Então, é um conjunto de fatores, né, que vão acontecendo, assim. Por isso que no e-book eu falo sobre isso, né? Sobre os 10 passos que você precisa saber para amamentar trabalhando fora, né? Porque são vários fatores, assim. Não é uma coisa isolada que vai trazer o sucesso da amamentação, né, no retorno ao trabalho. São vários pontos, assim. E aí, conforme você vai olhando aquilo como um todo e
conseguindo encaixar cada pedaço de uma forma mais otimizada, funciona muito melhor e você não fica tão exausta, né? Porque é cansativo e exaustivo. Só que você consegue fazer aquilo de uma forma mais prática. Então fica mais fácil de você conseguir prolongar, né? Isso, né? Tô eu aqui de prova, né? Minha filha tem 1 ano e meio. Deixa eu ler outra pergunta. Não existe o risco de confusão de fluxo? Estou treinando minha bebê com colher dosadora, medo de confusão de fluxo. Existe. A confusão de bicos, né, e fluxo, ela pode acontecer com qualquer dispositivo. O bico está relacionado a bicos, né, em si, né, o próprio nome já diz, assim, quando é mamadeira, quando é bico rígido, bico maleável, tudo isso. Mas o fluxo, ele pode acontecer sim. Só que acontece, o bebê, ele não vai ter a confusão de fluxo porque não é você jogando o leite dentro da boquinha dele. O movimento que ele faz para pegar esse leite é um movimento que a gente chama de sorver o leite. Ele vai sorver o leite. O que é isso? É um movimento... Já viu o gatinho bebendo água? Como é que eles fazem? Eles fazem tipo uma colher, assim, sabe? Com a língua. Então a língua desce, faz uma colherzinha e volta, assim, sabe? Então é esse movimento que o bebê faz. Então quando você lê sobre a técnica do copinho, ou que é a mesma técnica da colher dosadora, você só encosta o leite no lábio inferior desse bebê. E ele que vai colocar a linguinha para fora e vai fazer esse movimento, né? De pegar o leite, formar uma colherzinha ali com a linguinha dele e voltar para dentro da boca. Então, por isso que acaba não sendo tão arriscado assim o fluxo, porque é diferente de você jogar algo dentro da boquinha do bebê, né? É o caso, por exemplo, quando a gente fala de copo de bico rígido, por exemplo, que você tá com aquele bico dentro da boca do bebê e você eventualmente tem que jogar, né, um pouco dentro da boca do bebê. E acaba, sim, sendo mais perigoso por esse contexto, né? Ele acaba confundindo mais o fluxo. Mas, assim, o maior risco de fluxo, né, sem contar a questão do bico, é quando a gente fala em mamadeira, né? Porque a mamadeira, o copo rígido, o copo de treinamento, né, que a gente chama ou rígido ou o bico maleável, mole, ele acaba fazendo com que entre muito mais líquido, né, muito mais leite dentro da boquinha do bebê do que o bebê ele tá sabendo lidar com aquilo, né? Então é diferente dele lá levar a linguinha e puxar do que você colocar leite dentro da boquinha dele. Então o risco de fluxo está muito mais relacionado a esses dispositivos que jogam diretamente o leite dentro da boca do bebê. Maiara, você quer entrar para fazer alguma pergunta? Veio aqui uma solicitação sua de ao vivo. Se você quiser, só comenta aqui, tá? Que eu deixo você participar, não tem problema nenhum, pode entrar ao vivo sim. Ficou clara essa questão de fluxo? Então, assim, os dois dispositivos que a gente tem que são riscos assim, bem reduzidos é o copo aberto e a colher dosadora. Então, tá, não, sem problema. Então, assim, se você está preocupada com essa questão do fluxo, né, e você estava fazendo essa oferta ou no copo aberto ou na xícara, seja o que for, mas aberto e de forma que o bebê sorva o leite, não você jogue o leite dentro da boquinha do bebê, ou a colher dosadora, que é o mesmo movimento, você não precisa se preocupar, porque a confusão de fluxo, ela está muito mais relacionada quando vem junto a confusão de bicos, né, que é a questão da mamadeira, e dos copos de treinamento, né? Seja o bico rígido ou o bico mais maleável. Então, quando a gente precisa voltar a trabalhar, a gente tem que trabalhar com o menor risco possível, né? E o menor risco possível, sem dúvida, são os copos abertos, né? E a colher dosadora, que é bem mais... você protege muito mais, sabe? A amamentação é muito mais difícil um bebê ter um histórico de desmame precoce por confusão de bicos, de fluxos, quando essa oferta é feita por copo ou colher dosadora. E entra aí também aquele copinho 360, né? Assim, quando esse copo 360, vocês já viram esse copo? É aquele copo que tem uma válvula assim externa e o bebê ele encosta a boquinha na borda do copo e tem uma válvula ali que faz com que esse leite saia. Tem alguns modelos que o bebê ele tem que fazer uma pressão ali, meio que morder para que isso aconteça. Tem alguns copos que ele só tem que fazer uma sucção. E tem alguns copos que só a questão dele encostar a boquinha, esse leite já sai. Então esse copo, quando ele surgiu,
ele foi colocado também ali nos dispositivos indicados também. Mas já tem relatos de confusão ali. E de mordida, né, também. Tem alguns bebês que começaram a morder a mãe, justamente pelo movimento que tem que fazer ali na borda. Então, quando a gente fala, né, em proteção à amamentação, a gente tem que pensar no bem-estar dessa mulher. Imagina, essa mulher passa o tempo todo fora de casa, chega em casa, o bebê ainda vai lá no peito e começa a morder ela, passa a madrugada adentro, amamentando e mordendo o peito dessa mulher, é bem provável que essa mulher queira desmamar, né, e acabe não conseguindo atingir a meta dela, seja 6 meses, seja 1 ano, seja 2 anos, seja o tempo que a criança quiser. Então, quando a gente quer promover essa amamentação, a gente tem que tentar ao máximo utilizar dispositivos que sejam compatíveis, né, com essa amamentação. E aí, no caso, são os copos abertos realmente e a colher dosadora. Então, respondeu, né? Imagina, que é isso. Se tiver qualquer outra dúvida, pode colocar aqui, pode perguntar. Essa questão ficou clara, gente? Então, a questão da quantidade? Ficou claro para todo mundo que o importante é observar o bebê e iniciar o quanto antes esses treinamentos? Ficou tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Que não existe, assim, um número mágico. Se você fosse pegar esse número mágico, você vai ficar enlouquecida e vai achar que nunca vai conseguir criar esse estoque. Ficou tudo bem, né? Bom, então eu queria encerrar hoje a nossa live, esse terceiro episódio do Pergunta Pra Mim, onde eu trago sempre as perguntas, né, que mais surgem no meu direct, ou que mais surgem nas minhas caixinhas, né, de perguntas durante a semana, para poder debater com você e esclarecer o máximo possível, né, das suas dúvidas e suas questões. Aproveitando aqui, antes da gente finalizar, eu queria convidar você para participar do meu canal no Telegram. É um espaço onde eu coloco todos os meus conteúdos lá. E além disso, você pode participar de algumas enquetes que eu faço e eu também mando alguns áudios, assim, quase que diariamente, com algumas dicas, algumas coisas. Às vezes vem uma dúvida no direct, eu falo, vou botar um áudio lá. Eu vou, às vezes não tenho tempo de escrever alguma coisa ou de repente fazer um vídeo, mas um áudio eu tenho, né? Ele rapidinho, assim, sabe? Entre uma coisa e outra do dia a dia eu vou lá, mando um áudio. Então tem muito isso lá também. E uma outra coisa legal é que funciona como uma biblioteca o Telegram, sabe? O Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que um pouco mais fácil assim, a utilização, e as mensagens ficam todas lá. Você pode silenciar também se você não quiser, e tem uma função que eu acho fantástica pra gente mãe, assim, é muito bom. Você consegue acelerar o áudio. Então, assim, a gente que trabalha com áudios longos, né, você coloca lá que você quer ouvir 2 vezes mais rápido, então você vai ouvir os meus áudios 2 vezes mais rápido. Então, o áudio meu de 1 minuto você vai ouvir em 30 segundos. Então, é muito bacana, sabe? Você consegue absorver bastante conteúdo, bastante coisa, tirar bastante dúvidas lá no canal do Telegram. Além disso, os meus conteúdos, assim, um pouco mais extensos, né? Inclusive essa live, todas as lives eu também tô colocando lá no canal do YouTube. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais, né, nisso, ainda tá nesse período, assim, de dúvida, será que eu vou conseguir? Será que o meu bebê vai pegar? Será que o cuidador vai conseguir? Tem vários vídeos já lá, tem vários tópicos a respeito disso. Comenta lá também no canal do YouTube. E, onde é que eu acho esses links? Onde é que eu consigo achar isso? Tudo isso, né, tá lá na minha bio do Instagram. Você consegue lá acessar um link que está embaixo, né, da minha biografia, meu nome, quem eu sou e coisa e tal. Você consegue clicar lá e vai abrir uma página e você vai ter vários botões, né, canal do Telegram, canal do YouTube. Tem também um botão para você baixar meu e-book diretamente, né? Então lá no e-book você tem esses 10 passos, né, de como você vai fazer isso, né? 10 passos para você amamentar trabalhando fora, um guia prático com todas as dúvidas que eu gostaria de ter resolvido, né, antes de iniciar essa jornada aí de amamentação. Foram dúvidas minhas, então esse livro ele foi todo inspirado não só nas dúvidas que vocês trazem para mim, mas em toda a minha jornada, né? Em tudo que eu tive de dificuldade, tudo que eu tive de dúvida ao longo desses meses aí, mais de ano. Então tá bem legal, tá bem bacana. Então tudo isso você encontra lá na minha bio do Instagram, é só clicar lá no link, tá? E vai ser muito, muito bem-vinda no canal do Telegram e do YouTube também. E muito bem-vinda também para essa leitura do meu e-book. Então é isso. Na próxima segunda a gente se vê aqui nesse mesmo horário, tá? 21h21. Eu gosto de começar sempre, né, no horário certinho. Então, se você quiser ativar a notificação, sempre eu vou colocar a notificação domingo à noite. Então, é só ativar lá a notificação para não perder. Vai anotando as suas dúvidas. Sempre abro também uma caixinha de pergunta na sexta-feira. Então, se você tem alguma dúvida, coloca lá também que eu vou te responder,
tá bom? E demais, se quiser falar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, pode comentar nos meus vídeos, pode comentar lá nos posts ou até me chamar no direct também, tá bom? Um beijo e uma boa noite, boa semana.